desses últimos 4 anos, toda semana eu venho aqui e te ensino a fazer coisas bonitas. Pois hoje a gente vai fazer diferente. Vou te ensinar a criar um design feio. Oi, queridos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Vetorizaí, o canal onde você aprende sem sofrer. Eu sou a Gabi Ferraz. Se você tá chegando por aqui agora e ainda não me conhece, já te convido a se inscrever aqui no canal e já deixar o seu joinha agora para você não esquecer de fazer isso ao longo do nosso tutorial. No fim de 2021 eu fiz, como de costume, um vídeo falando das tendências do design gráfico para 2022. Aliás, se você ainda não assistiu, esse vídeo está muito legal, eu vou colocar o link aqui na descrição e também aqui em cima do cartão para você. Pois bem, uma das tendências do design para 2022 é o design feio, que na verdade é uma proposta de desconstrução dos padrões que o design impõe, de tipografia, de grid, e hoje eu vou te ensinar a criar uma autêntica peça com tudo que o design feio pede. Bora lá? Antes da gente passar para o tutorial de fato, existem dois tipos de design feio que a gente pode considerar. Tem o design feio, que é propositalmente feio, mas que tem alguma ordem acontecendo, como é o caso desse pôster aqui, e tem o design feio quanto pior, melhor, onde você não busca alcançar nenhum resultado minimamente organizado, você só quer fazer o feio pelo feio. Que é o caso desse anúncio aqui. Eu suspeito que a pessoa tenha acreditado que ela estava fazendo uma coisa bonita, mas não estava. Esse aqui também, coincidentemente, todos os exemplos de design ruim, apenas por serem ruins, tem esse gradiente de arco-íris no fundo. Embora esse cartaz seja de uma exposição de arte, eu tenho um pouco de dificuldade para enxergar aqui algum propósito. Mas, enfim, o design feio às vezes prega as suas peças. E essa vai ser a peça que nós vamos criar juntos hoje. Deixa eu falar um pouco sobre as minhas escolhas aqui. Eu quero criar uma coisa que esteja dentro da tendência, mas que não seja horrorosa por ser horrorosa. Como eu falei no início, eu quero que ela seja feia, mas eu quero que ela pareça ter sido feita por um profissional que fez deliberadamente essas escolhas aqui. E para você poder quebrar as regras, você tem que conhecer bem as regras primeiro. E não é todo tipo de trabalho que vai pedir esse tipo de solução. Algumas dessas regras que a gente vai quebrar quando a gente estiver criando uma peça de design feio são as escolhas tipográficas, que vão ser propositalmente ruins. Também vai ter um desequilíbrio na paleta de cores. Não necessariamente você vai usar uma paleta que funcione, mas você pode trabalhar também ali para fazer uma escolha que esteja mais ou menos equilibrada, que seja feia, mas que esteja equilibrada. E a gente vai usar também um pouco de outra tendência que a gente tem para esse ano, que é a tendência dos anos 90. Então a gente vai usar gradiente, vai usar formas 3D, vai usar esses grafismos aqui. Então vamos lá, vamos começar a fazer isso daqui. Então eu vou começar aplicando um retângulo amarelo. Eu escolhi para esse trabalho uma paleta de preto, amarelo, rosa e azul, que conversa um pouco com a minha foto, a foto que eu escolhi. E aí eu vou começar posicionando um retângulo que vai ser o meu BG. Quem me acompanha sabe da importância de trabalhar em camadas, então eu vou começar colocando esse retângulo aqui na camada de fundo, que é a camada BG, para a gente começar com um projeto organizado. Em seguida, na camada imagem, eu vou inserir a minha foto. Tem dois jeitos de fazer isso, vindo aqui em arquivo inserir, ou então simplesmente arrastando do seu Windows Explorer aqui para dentro. A foto entrou grandona, daí é só a gente redimensionar. E aí eu quero colocar essa mancha azul atrás da minha modelo, tá? No design feio a gente tem bastante disso, mancha com blur, tipografia borrada, manchas granuladas, textura, por exemplo, textura de estática. Isso é bastante usado. Se você for buscar referências, você vai ver que esse é um recurso muito utilizado. E eu vou fazer essa mancha da seguinte maneira: eu vou trancar a camada de imagem, a mancha vai ficar na camada de BG. Eu vou inclusive dar um Ctrl 2 para trancar o retângulo do fundo, tá? Tô trabalhando na camada BG, mas o retângulo tá trancado. E eu vou escolher um tom de azul que esteja dentro da minha paleta. Normalmente, a gente evita trabalhar com cores muito saturadas, quando você quer fazer uma peça que seja equilibrada. Nesse caso, como a intenção é o exagero, é ser escandaloso, ser feio, eu vou trabalhar com esse azul bem azulão aqui, super saturado. Nos cantos aqui, as cores são mais saturadas
e aqui pro meio elas perdem saturação. Então, vamos ficar com esse azulzão aqui do cantinho. E aí, usando a ferramenta lápis, eu vou desenhar à mão livre aqui uma ameba assim, ó. Tá até um pouquinho diferente ali do que tá ali do lado, mas tá tudo bem. Então, o propósito foi cumprido. Em seguida, eu vou aplicar um efeito de blur. Então, vou vir aqui em efeito, desfoque gaussiano e vou aplicar um desfoque de 80 pixels. Assim já tá bem legal, mas eu quero adicionar uma granulação na minha ameba azul. Então, novamente, vamos vir aqui em efeito, pixelização e pedir o efeito de pontilhar. Eu vou escolher o menor tamanho de célula possível, que aqui nessa função é de 3, e vou dar OK. E aí vai entrar aqui o granulado. Essa daqui ficou um pouco mais clara do que a original, eu acho que mais escuro vai ficar melhor, então dá pra gente editar a cor aqui, ó. Vou escurecer o tom descendo um pouquinho. Eu acho que ficou melhor assim. Então, o meu BG já tá mais ou menos fechado. Agora, vamos aplicar esse grid daqui, que também é um elemento bem anos 90, essa coisa desses grids, assim, perspectivados, bem cafona e que a gente pode usar bastante nessa estética. Então, eu vou começar escolhendo uma cor de contorno e desenhando um retângulo livremente. Daí, em seguida, eu vou vir aqui em objeto, caminho e vou pedir para dividir em grade. Aqui dentro, essa função faz exatamente o que o nome dela sugere. A gente vai quebrar esse retângulo em um grid. Então, eu vou colocar 6 linhas e 10 colunas. E vou dar OK, tá vendo? Desse jeito, ele cria um grid para você. Tô com o meu grid pronto, vou pedir para transformar em curva as linhas. Vem aqui em objeto, caminho, contornar traçado. Desse jeito ele parece linha, mas ele é, na verdade, agora um preenchimento. Ó, ele virou um objeto que não é mais composto por contornos. E aí, eu vou vir aqui em efeito, 3D e materiais, 3D clássico, extrusão e chanfro. E vou pedir para aplicar. Vou tirar a profundidade de extrusão, afinal de contas, eu não quero fazer um 3D, eu só quero perspectivar. E aí, eu vou mexer aqui a mão livre na meu cubo para poder ajustar a posição. E vou adicionar perspectiva para ele ficar assim bem distorcido. Beleza, tá do jeito que eu quero, vou dar OK. Tá pronta a minha grade aqui do canto. Se você quiser, você pode pedir para expandir, para tirar o efeito e tornar um objeto realmente aqui perspectivado no cantinho. Eu coloquei ele bem rebaixado, mas aí vai de você. Se você quiser manter ele vivo, é sua escolha. No caso, eu coloquei com 20% e coloquei uma opacidade, um blend mode, na verdade, de multiplicar. O nosso background está finalizado. Vamos passar para a parte de tipografia. Para a parte tipográfica, eu escolhi propositalmente algumas fontes que, vamos ser bem sinceros aqui, caíram em desgraça. Eu tô falando da Copperplate Gothic, que fez muito sucesso no início dos anos 2000. Todo cartão de visita corporativo usava essa tipografia. Hoje em dia, ela saiu de moda totalmente. Estou usando a Papyrus, que surpreendentemente é a fonte do título do filme Avatar, e é uma fonte bem feia que eu acho que ninguém além do James Cameron usa. E para fazer esse resgate da tendência dos anos 90, eu estou usando uma fonte que é pixelada. Se você quiser, você pode trabalhar com Comic Sans, mas eu acho que isso ia ser um pouco óbvio demais. Então, por isso que eu estou trabalhando com a Copperplate e com a Papyrus. Você pode usar também a Staccato, fica aí como uma outra dica de fonte feia que você pode lançar a mão. E aí, jogando com essa coisa da tipografia, eu escrevi essa parte de cima com essas fontes feias e na palavra beautiful eu coloquei a nossa querida Helvética. Então, são escolhas que você pode fazer, tá bom? Então, você vai posicionar o seu texto. Como eu estava falando no início, a gente vai quebrar algumas regras e uma delas são as regras de alinhamento. Então, eu tô fazendo tudo bem torto aqui, tô colocando coisa perto da margem, não tô me preocupando muito com isso. Bom, estamos quase finalizando, vamos colocar essa forma 3D aqui, que vai trazer pra gente outras duas tendências, na verdade 3, que a gente tem para esse ano. Eu tô falando da mistura do 2D com o 3D que tá acontecendo aqui, né? A gente tem o nosso fundo bidimensional com uma imagem 3D em cima. Tem um pouco a ver também com a estética dos anos 90 que a gente tá trabalhando, já falei isso, né, ao longo do tutorial.
E tem a ver um pouquinho com a tendência do design holográfico. Holografia também é uma coisa que está em alta nesse ano. Isso daqui lembra um pouco aquela textura meio furta-cor da holografia, então a gente vai aplicar. Eu ensinei a como fazer isso daqui num tutorial recente onde eu falava sobre o blend e eu vou repassar muito rapidinho, tá? Você vai começar com 2 bolinhas com um gradiente bem contrastante aplicado. Vou vir aqui em mesclar, nas opções de mesclagem, vou escolher etapas especificadas e vou colocar o número de 1000. Dá OK e aí, novamente, volta aqui e manda criar o blend. E vai acontecer isso daqui. E aí, eu vou desenhar com o lápis uma forma livre aqui por cima, né? Que eu quero fazer isso daqui, essa minhoca aqui por cima. Vou selecionar a minhoca, vou selecionar o blend, vou vir aqui em objeto, novamente, mesclar, substituir lombada e ele vai aplicar. Se você quiser fazer essa diferença do rabinho mais fino do que a cabeça, é só você selecionar com a ferramenta de seleção direta a bolinha aqui do fim e diminuir ela, tão simples quanto isso. E tá criado o nosso cartaz em design feio. Se você curtiu, se você usar essa tendência, marca a gente lá no Instagram usando a hashtag Vetorizaí. Eu estou especialmente curiosa para ver como que vocês vão usar essas dicas que eu dei hoje. Se você curtiu, compartilhe esse vídeo com alguém que também possa gostar desse tutorial. E não esqueça de dar o seu joinha. Seu joinha aqui vale ouro pra gente, não te custa nada, então deixa aqui seu joinha. Eu vou ficando por aqui, um beijo e até a próxima. Tchau!